O chileno radicado na Suécia e os consulados da Suécia e do Chile confirmaram na terça-feira, 6/5, a transferência para o Iraque de 7 crianças entre 1 e 8 anos, todos netos de González, que estavam no acampamento de Alameda ou construído para abrigar viúvas e filhos de combatentes do Estado Islâmico, na Síria. Nascido na Noruega e criado em Gotemburgo, segunda maior cidade da Suécia, Skramo viajou para a Síria a fim de se unir ao Estado Islâmico em 2014 e se tornou um proeminente propagandista do grupo radical. Em 2015, horrorizou a população ao conclamar por ataques terroristas em território sueco. No Chile, entretanto, a perspectiva sobre o caso é diferente. Fala-se dos 7 netos de González, pai de Amanda González, esposa de Skramo, que também se juntou ao EI. Desde então, González iniciou uma campanha pública por seus netos. Ele diz que, ao contrário de outros familiares de filhos e filhas de combatentes do EI, a ONU estima que haja 2,5 mil crianças no acampamento, decidiu tornar sua busca pública. Mas quando eu fui à televisão e mostrei meu rosto, alguns começaram a se organizar. Hoje sei que há um grupo de pais e avós que querem resgatar seus netos e já se reuniram em Estocolmo. O chileno relata que as autoridades suecas então mudaram de atitude e começaram esforços conjuntos que levaram, finalmente, à transferência das crianças. Eu perdi minha filha, e me culpei. Sempre penso, eu poderia ter tentado resgatá-la, poderia ter feito alguma coisa, mas o resgate dos meus netos se tornou minha missão, disse horas antes da partida das crianças. Logo vão ajudá-los a superar o trauma que sofreram. O mais velho viu sua mãe morrer, seu pai morrer, tem visto muitas coisas que devem ter sido muito ruins, terríveis, acrescenta. Com o tempo, sem pressa, acredito que vou encontrar momentos apropriados para conversar sobre o que eles viveram, contar o que aconteceu com seus pais e para onde foram levados. Sheyar Ali, representante da Suécia para o governo autônomo curdo no norte da Síria, confirmou à SVT que as crianças foram entregues a representantes da Suécia em 7 de maio. Naqueles anos ainda restavam sequelas da ditadura chilena, e na Suécia havia muita solidariedade. Eu era politicamente ativo, mas não fui perseguido. Vim para a Suécia porque queria mudar de ambiente. Amanda se converteu ao Islã aos 17 anos, antes de conhecer o marido. Nunca demonstrou nada para mim, nunca vi que estava se radicalizando. O que notei, e para mim foi uma dor, foi que deixou o teatro, a música. Ela estudava para ser atriz e deixou tudo para trás. Mas eu nunca percebi que ela estava se metendo no que se meteu, diz. Segundo ele, a filha tinha 20 anos quando conheceu o marido. Eles se casaram e foram morar em Gotemburgo. Lá, conheci meus primeiros 2 netos. Então quando eu os vi no acampamento, eles me reconheceram, sabiam que eu era o avô. Os outros me reconheceram por causa das fotos que Amanda mostrava para eles. 4 anos depois do casamento e com 4 filhos, o casal disse que ia de férias para a Turquia. Em vez disso, ele se alistou no Estado Islâmico, que naquele ano de 2014 proclamou o califado e anunciou sua expansão para além dos territórios que já controlava no Iraque e na Síria. Eu sentia muito repúdio da organização. Sempre confrontei Amanda e o marido. Mas ele não falava muito comigo. Com ela, sempre tive uma relação próxima. Nós nos amávamos muito, foi minha primeira filha, era muito parecida comigo. Gostava de arte, música, teatro, escrevia muito, lembra? Se você começa a pensar, entende que ela estava grávida o tempo todo. Todos os anos ela engravidava. Saía de uma gravidez e entrava em outra. Ela se dedicava a criar seus filhos, 7 filhos, com um marido que estava sempre ausente. Ela não participou das práticas do grupo, defende o pai. Eles se falaram pela última vez em 30 de dezembro de 2018. Ela me dizia, no final, que eles não tinham o que comer, que estava muito magra, que a situação era desesperadora. Que estavam cercados.
Mais de 40 mil estrangeiros aderiram ao grupo entre 2014 e 2018, quase 5 mil mulheres e mais de 4,6 mil crianças, de acordo com dados do Centro de Estudos de Radicalização, ICSR, em Londres. Em 18 de abril, Panos Moutsis, coordenador humanitário regional para a crise na Síria, disse sobre as crianças em Al-Hol: estas crianças têm um pai e uma mãe, e esses pais tinham uma nacionalidade. Portanto, deve-se encontrar uma solução. González viu os sentimentos de rejeição que seu pedido de repatriação gera refletidos nas atitudes de algumas autoridades europeias e nos comentários sobre seu caso. Entre esses comentários mais difíceis, de gente bem crítica, disseram que sou um desocupado, que vou viver do Estado sueco, que não terei como cuidar das crianças. Coisas ruins. E perguntam muito como estou me financiando. Ele diz sobre o mês em que passou no Iraque em campanha por seus netos. No começo eu fiz isso com meus próprios recursos. Sou coordenador de projetos culturais e produzo coisas, intercâmbios, festivais. Quando a imprensa escandinava começou a se interessar pelo assunto, vendi algumas fotografias. Agora há pessoas que me ajudam. Amigos, gente que me apoia, gente que eu não conhecia. Não com grandes somas, mas é suficiente e sobra, explica. A ideia inicial de González é que seus netos vivam na Suécia, espero que lá encontrem paz, é o seu país. Mas, se as pessoas não conseguem entender, vamos ver. Porque há gente que tem medo. Colocaram um rótulo neles, temem que sejam violentos. Li que as pessoas dizem que se meus netos chegassem à escola de seus filhos, eles mudariam os seus de colégio. Isso é desconhecimento. Para González, essa rejeição sinaliza falta de humanidade e tolerância, semelhante à falta de tolerância do grupo que sua filha e o marido dela representavam. Aqueles que têm medo de meus netos, eu diria que esse medo não se baseia em algo real, que crianças são crianças, que eles não são mais bonzinhos nem mais malvados do que os outros. O que quer que aconteça com eles, não haverá relação com a estupidez na qual seus pais se meterão. O medo de meus netos é injustificado. Os netos de González cresceram ou nasceram no meio de um conflito que deixou milhões de desabrigados e milhares de mortos em meio ao caos e confrontos entre o EI, as forças do governo Bashar al-Assad número a Síria e bombardeios aliados dirigidos pelos Estados Unidos. Quando novos jovens encontrarem outros líderes que queiram convocá-los para a guerra, essas crianças vão lembrá-los da dor, da barbárie, do erro que não devem cometer. Aqui ficará um testemunho, diz.